O ministro do STF, Alexandre de Moraes, neste exato momento, acabou de tomar nova decisão sobre Jair Messias Bolsonaro. Essa nova decisão acabou de ser publicada agora neste exato momento. E a grande pergunta é, afinal de contas, essa nova decisão do ministro Alexandre de Moraes é decisão favorável para Jair Messias Bolsonaro? Veio notícia boa para Jair Messias Bolsonaro? Eu só posso antecipar uma coisa aqui para vocês. Sim, gente, tá? Tem notícia boa para Jair Messias Bolsonaro, que eu vou explicar nos mínimos detalhes tudo o que está acontecendo e o porquê disso está acontecendo. Vai ficar muito bem explicado aqui nesse boletim. A contrapartida, se tem notícia boa para o Bolsonaro, para o Lula tem notícia terrível, gente, tá? Agora, neste exato momento, a notícia que acaba de chegar é que a Polícia Federal acabou de confirmar a pior notícia para o Lulinha. E o Lula tá naquele desespero total e geral. Não só o Lula, mas a equipe de campanha. Eu vou trazer mais uma bomba, na verdade, a maior bomba, né? Que foi confirmada aqui há poucos instantes contra o Lulinha, e essa informação eu sei que é de grande interesse de todos vocês. E agora, gente, Lula da Silva, ao que tudo indica, tá? Acabou de receber uma notícia terrível de um grande aliado. Grande aliado acabou de avisar o Lula sobre uma notícia terrível, e a notícia terrível, assim, sem precedentes, gente, tá? É surreal a notícia terrível que o Lula acabou de receber, que também vai estar nesse boletim aqui para todos vocês, gente, tá? E os Estados Unidos fechando o cerco contra grandes autoridades aqui no Brasil, gente, tá? Donald Trump, governo americano, avançando contra grandes autoridades aqui no Brasil. Eu acho que vocês já sabem de quem se trata, né? Nova bomba. Eu vou explicar também nesse boletim. Não esqueçam, por favor, de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Pessoal, eu gostaria que vocês largassem tudo que vocês estão fazendo para prestar muita, mas muita atenção nesse vídeo aqui do Eduardo Bolsonaro, porque ele acabou de explicar por que o Flávio Bolsonaro vai ganhar essa eleição e vai ser no primeiro turno. Vejam só o que o Eduardo Bolsonaro acabou de explodir. Flávio Bolsonaro vai ganhar do Lula no primeiro turno. E de quebra, ele vai revelar aqui a bomba que permeia esse resultado. Vocês vão entender, vejam só. Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu vou te falar por que o Flávio vai vencer no primeiro turno. Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu vou te falar por que o Flávio vai vencer no primeiro turno, e você vai ver e vai me dar razão. Se não, escreve aqui embaixo se você discorda de mim e o porquê, afinal de contas eu não sou o dono da verdade. E também te mostrar o que está acontecendo muito nos bastidores da eleição. Vamos começar aqui primeiro por uma postagem do Leonardo Dias. Ele disse lá o seguinte: Caiado apagou, tá? O print, mas o print é eterno. A melhor estratégia, depois que o Kassab deixou claro, era desistir da candidatura em nome do Brasil e apoiar o Flávio logo. O Kassab já está apoiando o Lula, vocês viram aí anteriormente. Chegar no segundo turno e ver o partido falar em neutralidade seria vergonhoso. Diante disso, voto útil no Flávio no primeiro turno é o caminho. Embaixo, quem respondeu? O Caiado. Leonardo, se eu chegar no segundo turno e vencer o PT, eu vou chegar no segundo turno e vencer o PT. É a única alternativa para bater o Lula? Não. É a única alternativa para bater a direita. Aquele ato falho que mostra para que o Caiado está trabalhando. E não dá para dizer que o eleitor do Caiado é lulista. Mas, por esse contexto aqui, e ainda anteriormente, está tendo o Kassab repetido o que disse o José Dirceu em 2018, em 2018 é isso que eu falou, né? O Jair Bolsonaro não ganha de jeito nenhum. Agora foi o Kassab que disse que o Flávio Bolsonaro não ganha de jeito nenhum e vai ganhar. Então esse print aqui deixa claro que se você pegar os 4% aí que o Caiado tem pontuado, eu sei, eu também sou cético com relação à pesquisa de intenção de voto, mas se você pegar os 4%, 5% ali do Caiado e jogar para o Flávio, isso já reduz a diferença do primeiro turno, concorda? E depois tem um outro que está pontuando junto com o Caiado. O Zema está, enfim, se enterrando sozinho, né? Eu sempre lembro isso, pessoal. O Partido Novo não tem nenhum deputado federal em Minas Gerais.
o Partido Novo está tendo muita dificuldade, depois de 8 anos de Zema, de colocar à frente o nome do Matheus Simões para suceder o Zema como governador de Minas Gerais. Então o Zema, ele está assim, sozinho, se afundando. Teve um momento em que ele deu uma subidinha mais nas pesquisas, foi quando ele percebeu que era eleitoralmente conveniente bater no STF. Aí depois de 7 anos de inquérito das fake news, surgiu o Zema comprando briga com o STF, e eu já nem sei mais também se foi uma briga armada, tá? Só para ser sincero. E aí então quem vem pontuando ali, junto com o Caiado, ou logo atrás do Caiado, o famoso Chico Linguiça, também conhecido como Renan Santos. E por vezes as pessoas me falam, né? Olha, será que não tem de direita que vai votar nele? Eu não encontrei nenhuma pessoa até agora, tá? O que eu vejo nele é uma estratégia de criar polêmica para tentar, ao máximo, estar nas mídias, porque é uma candidatura insignificante. Se ele tivesse tentado fazer uma candidatura séria, ele estaria realmente sem aparecer em local nenhum. Então ele fica criando polêmica, coloca a gente do Missão para fazer aquela inserção do Flávio como candidato a presidente pelo Missão, aí dá um quiprocó todo, etc. No melhor estilo, falem mal, falem de mim. Mas no fundo, eu vou deixar aqui para você conhecer quem é o Chico Linguiça. Dá uma olhada nesse vídeo. Nós vamos acabar com o Bolsonaro. Olhando pra qual câmera? Pra essa? Pra essa aqui mesmo. Vocês são o exército que vai acabar com o Bolsonaro. Um recado pra você. Eles perderam e nós vamos tirar o mandato deles, nós vamos tirar a voz deles. O Alan dos Santos cair é importante, o Alan dos Santos ser preso é importante, só que ele ainda é o topo da pirâmide, tem muita gente ainda pra cair. Porque você não vai derrubar só o Alan dos Santos sem derrubar o Olavo de Carvalho, que esse você encana. Ah, ele é velho, foda-se, velho criminoso. Carluxo, Eduardo Bolsonaro, que essa seja a primeira de muitas. Aí eu te pergunto, o cara que quer a minha prisão, a prisão do Carlos, a prisão do Olavo de Carvalho, os caras que celebram a prisão do Felipe Martins. Eu não tô falando do Alexandre de Moraes, não. Eu tô falando dessa molecada aqui. Vocês acham que essa galera é anti-establishment? Porque essa eleição não é sobre direita e esquerda. É ser contra o estamento que aí está. A elite de Brasília. Que faz você pagar imposto e calar a boca. Se você não cala a boca, te manda pra cadeia. Você acha que esse tipo de conduta, apoiando a prisão de pessoas inocentes, inclusive do próprio Bolsonaro, e eles não têm vergonha de falar isso não, tá? Hoje em dia, eles continuam repetindo isso nas redes sociais. Vocês acreditam que essas pessoas é que são as capazes de mudar o Brasil? De libertar o Brasil? Eu sei que tem muita gente de dinheiro por trás do Chico Linguiça, porque o objetivo deles é reduzir o Flávio no primeiro turno, para tentar obrigar o Flávio a vir conversar com certos setores da sociedade em busca de apoio para vencer o Lula no segundo. É por isso que eu digo, se você pega 4% do Caiado, 4% do Chico Linguiça, já matou a fatura. Ainda tem um monte de gente indeciso que vai votar no segundo turno, não igual votam os seus pais do Nordeste, que ainda tem aquele recall do Bolsa Família. Tá aí, gente. Então, esse é o motivo pelo qual o Eduardo Bolsonaro tá aqui. Olha, Flávio Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno, gente, tá? Tem os 4% do Caiado, tem lá, sei lá, 4% do Renan, tem os eleitores do Romeu Zema. Juntando todos esses votos, né? Se eles entenderem e votarem no Flávio Bolsonaro, a vitória pode vir ainda no primeiro turno para o Flávio Bolsonaro. O que vocês acharam aqui, gente, dessa análise do Eduardo Bolsonaro? Vocês acham que Flávio Bolsonaro pode derrotar o Lula no primeiro turno? Se os votos do Caiado, do Romeu Zema e do Chico Linguiça aqui se voltarem para o Flávio Bolsonaro? Interessante essa análise do Eduardo Bolsonaro. E agora, gente, fechou-se o cerco para cima do Lulinha. Ministério Público da Espanha, tá? Vai investigar, pode investigar o Lulinha. E calma, gente. Aí vocês pensam assim, Fabiana do céu, será que pode acontecer coisa pior com o Lulinha? Pode. E é o próximo vídeo que eu vou colocar aqui na tela para vocês, gente, tá? Notícia terrível para o Lulinha. Acabou de ser confirmada, mas antes, vejam essa bomba aqui que o advogado acabou de revelar direto da Espanha. Vejam só. Decidi pedir uma investigação contra o Lulinha aqui na Espanha. Ontem estive na empresa do Lulinha e após não constatar nada, ninguém trabalha lá, ou seja, é só um endereço fiscal, eu acredito ter fortes indícios que seja uma empresa fantasma.
Acabei de sair aqui do Ministério. Gente, tá? Advogado fechando o cerco aí pra cima e vai pedir pro Ministério Público da Espanha investigar o Lulinha, afinal de contas, né? No Brasil, aqui com o papai Lula no poder, o Lulinha até consegue algumas coisinhas, mas a Justiça da Espanha, lá ele não tem o papai no poder, né? Lá a coisa pode ficar mais feia do que tá ficando aqui no Brasil. Inclusive, sim, gente, tá? O Lulinha acabou de receber uma notícia terrível. É essa que está aqui agora na sua tela. Carlos Viana, senador Carlos Viana pede oficialmente ao ministro André Mendonça providências contra o Lulinha. Que providência seria essa? Assistam. Eu tomei uma decisão urgente. Acabei de solicitar oficialmente ao ministro André Mendonça que o Lulinha seja ouvido o mais rapidamente possível. São graves as novas informações que surgiram. É preciso que a gente preserve as provas, que a gente evite que a investigação seja prejudicada. Independente de quem seja, nós temos que colocar a justiça para trabalhar a favor da população. Filho do presidente, parente, senador, deputado, todo mundo tem que prestar declarações. O Brasil tem o direito de saber a verdade. Agora, eu quero mais uma vez relembrar como decisões da própria Justiça e do STF prejudicam. Lá atrás, eu autorizei e consegui aprovar a quebra de sigilo do Lulinha, do irmão do presidente e outras pessoas que têm declarações a dar. Não é nem para dizer se é culpado ou se é inocente, não. Tem declarações a dar. O sigilo tinha que ser quebrado. Veio uma decisão do Supremo Tribunal Federal proibindo e impedindo o trabalho da CPMI. Hoje, os fatos por si só estão revelando que nós estávamos certos. É importante, fundamental, que o STF, por meio do ministro André Mendonça, corrija esse erro lá atrás que impediu a quebra de sigilo e nos dê as respostas que nós precisamos. Tá aí, gente, tá? Senador Carlos Viana, gente, tá? Sim. Foi oficialmente ao ministro André Mendonça e pediu para que ele tomasse providências contra o Lulinha. Ele quer, senador Carlos Viana, que foi o presidente da CPMI do INSS, quer que a Polícia Federal ouça o Lulinha. Lulinha tem que dar explicações ao povo brasileiro. E parece que esse pedido será atendido. Eu tive acesso aqui a uma informação, só estou esperando essa confirmação para trazer. Inclusive, é muito importante que você se inscreva aqui embaixo no canal, porque, ao que tudo indica, esse pedido aqui vai ser atendido. Eu estou de olho aqui nessa informação, só estou esperando aqui a confirmação sair aqui, tá? Na imprensa, para trazer essa bomba aqui para vocês. Então se inscrevam no canal, porque é muito importante, porque essa informação aqui, essa decisão do ministro André Mendonça pode sair a qualquer momento. A qualquer momento, inclusive ainda hoje, certo? E o desespero tá tomando conta, gente. Saiu aqui no Globo, Aliados de Lula se dividem sobre a abordagem da campanha em caso de Lulinha e temem desgastes. Ou seja, a campanha do Lula, os aliados do Lula estão desesperados com o impacto negativo, né, que as decisões que poderão ser tomadas contra o Lulinha pode ter na campanha do Lula. Eles estão temendo desgaste sem precedentes. Mas o que eles não sabem é que o desgaste já começou. Vejam só o Nicolas Ferreira, notícia divulgada agora. Nicolas Ferreira partiu para cima do Lulinha sem dó e nem piedade. Nem o filho de Lula quer morar no Brasil. Ironiza Nicolas Ferreira sobre mensagens trocadas com a lobista investigada Roberta Luxinger. Recentemente, vazou aí na imprensa, né, conversas, diálogos cabulosos entre o Lulinha e a Roberta Luxinger. Em um dado momento, eles dizem, olha, nosso futuro é na Suíça. Lembrando que a Suíça é um dos países mais caros do mundo. Suíças é um dos países mais caros do mundo. Ou seja, eles vêm, possivelmente saqueiam os velhinhos, roubam dos velhinhos, né? Milhões e milhões e milhões. Vocês acham que eles vão querer gastar aqui no Brasil?
O Brasil tá quebrado, o Brasil tá lascado, o Lula quebrou o Brasil, o Lula lascou o Brasil. Não, eles vão torrar o dinheiro, possivelmente roubado, lá na Suíça. E o Nicolas não aguentou. Detonou o Lulinha, agora em evento, ao lado do Flávio Bolsonaro. O Nicolas Ferreira estava participando de um evento ao lado do Flávio Bolsonaro e fez questão de expor esse diálogo do Lulinha. Lulinha quer Suíça, Roberta Luxemburgo quer Suíça. Nosso futuro, parece conversa de casal, né? Roberta Luxemburgo com Lulinha. Nosso futuro é na Suíça. Isso só, né, volta à tona aquela tese de que, na verdade, eles eram marido e mulher, né, casados, segundo lá a empregada, né? Se eles eram casados, a lobista Roberta Luxemburgo do Careca do INSS seria nora do Lula. Meu Deus, gente do céu, se isso aqui for confirmado, acabou para Lula da Silva. Falando em Lula, gente, tá? Lula da Silva acabou de receber uma notícia terrível. Lula tá furioso com isso aqui que vocês não têm noção. Vocês vão entender. Apesar de reaproximação com Lula, Alcolumbre descarta apoiar nova indicação de Messias. E esse aqui, gente, tá? É um dos principais focos do Lula. Desesperadamente. Gente, o Lula tá enlouquecido para colocar o Messias lá no STF. O Lula tá louco. Eu fico pensando, por que o Lula tá tão desesperado assim para colocar o Messias no STF? Já colocou o advogado dele, Zanin. Já colocou o melhor amigo dele, Flávio Dino, de longa data, desde quando Flávio Dino era magro, segundo o Nicolas Ferreira. Agora quer colocar o aliado de longa data, né? O Messias, desde a época da Dilma. Ele é considerado lá o office boy da Dilma, da entrega do documento para livrar o Lula da cadeia. E parece que o Lula quer retribuir, né, os favores, né? Quer retribuir as lealdades. Tá aqui. Mas parece que nessa aqui o Lula perdeu essa queda de braço, gente. Tá aqui, ó. Davi Alcolumbre e Lula participaram ontem, né, do primeiro evento público juntos, né? Depois de se reaproximarem. E o motivo dessa reaproximação já expliquei aqui no canal para vocês, tá? Em 3 encontros privados nas últimas semanas, quase 4 meses após a história, né? Histórica rejeição da indicação do Jorge Messias ao STF no Senado, os dois trocaram elogios em discursos após uma visita ao navio sonda, né, da Petrobras no Amapá. Só que nem tudo tá flores ali nesse relacionamento, não. Tá, gente, tá? Declarou o presidente no dia 29 de maio, Lula, eu vou mandar o Messias outra vez e vou mandar por respeito à função presidencial. Eu sou o presidente, é eu que tenho que decidir, tenho que tomar essa decisão. Só eu indico. Porém, até agora, no entanto, o envio da nova indicação ficou na promessa e apesar de ter se reconciliado com Lula, Alcolumbre descarta qualquer chance de apoiar a iniciativa, segundo relatos de aliados, pelo menos até agora. Então, pelo menos até agora, o Davi Alcolumbre não tem intenção de colocar o Jorge Messias para ser sabatinado, para desespero de Lula da Silva e para nossa alegria. Lembrei daquele meme. Vamos lá, gente. Estados Unidos fechando o cerco contra autoridades aqui no Brasil. Deixa eu trazer aqui essa informação para vocês, gente, tá? Panela de pressão, né, pode explodir de vez. Trump está dizendo basta. Estados Unidos dizem ser inaceitável ataque do MST à embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. Vocês estão sabendo aí que os criminosos invasores do MST parece que invadiram a embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. Pois bem, o governo Trump ficou sabendo e agiu com uma fúria sem precedentes. E parece que vem troco. Vocês vão entender com esse vídeo aqui, vejam só.
Embaixada dos Estados Unidos no Brasil é atacada pelo MST e Trump é avisado na Casa Branca. Os invasores de terra estão querendo mexer com Trump agora. A tensão entre o Brasil e os Estados Unidos está cada vez pior. Já aplicaram tarifas contra o Brasil, expulsaram a embaixadora brasileira dos Estados Unidos. Ontem eu mostrei aqui para vocês que o Trump passou a monitorar Alexandre de Moraes após a perseguição contra o jornalista no Brasil. E também não vamos nos esquecer que os Estados Unidos acabam de incluir o Brasil na lista de países que fazem parte da rede clandestina de triangulação da China. E também anunciaram que preparam ataques em terra contra traficantes na América Latina. Tá na Globo. Onde quer que trafiquem drogas. O secretário de Guerra dos Estados Unidos disse que trabalha com Colômbia, vizinha do Brasil, e outros parceiros para atingir alvos. PCC e CV são considerados terror pelos Estados Unidos. E os ataques já começaram, tá? Trump autorizou que empresas privadas dos Estados Unidos façam ofensiva cibernética contra organizações criminosas e as facções do Brasil podem ser alvos. E quando você pensa que não tem como piorar, vem mais essa. Casa Branca informa a Trump de que a embaixada dos Estados Unidos em Brasília foi vandalizada por extremistas do MST, grupo historicamente aliado do Lula. Lula tá abusadinho, né? Sabe quem tava abusadinho assim também, vocês lembram, né? E não é só isso não, hein, meu irmão? Dá uma olhada aí no que o Lula falou sobre a embaixadora dos Estados Unidos aqui no Brasil. Eles queriam mandar duas pessoas para vir para cá se meter, estudar as urnas. Nós não demos o visto para essas pessoas vir para o Brasil. Eles agora querem que eu apressadamente, aceite o agrimento do embaixador dele. Agora, só depois das eleições, ele tem uma conversa tete a tete com ele. Sabe? E vou dizer, não se meta nos negócios do Brasil e sobretudo na questão da eleição. Pois era isso que eu ia perguntar, aquilo, porque a ameaça está dada, né? Não é possível, Tomás. No momento que o MST vandaliza a embaixada dos Estados Unidos no Brasil, esse cara tá abusado, tá não? Se você acha que o Lula tem que continuar abusadinho assim, dobrando a aposta, compartilha esse vídeo. Gente, tá? MST, aliados históricos de longa data, que o Lula adora passar pano para aqueles criminosos invasores de terra, né? Lula da Silva vai lá, promete 70 mil assentamentos. Parece que não cumpriu nem um terço, né? E esse povo do MST tá na cola do Lula, viu? Pedindo reunião, porque o Lula não cumpriu as promessas com esses invasores, não, tá? A coisa tá feia pro Lula nessa questão. E o MST tá aí lá, invadiu, atacou a embaixada dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, Trump já foi avisado e tomou ali algumas decisões, gente, tá? Avançando contra as facções criminosas, que inclusive tem facção terrorista aqui no Brasil, né? E agora, gente, tá? Parece que Donald Trump não tá assistindo assim, de braços cruzados, tudo que tá acontecendo aqui no Brasil, não. Parece que não, gente, tá? Então, o governo americano, né, dos Estados Unidos, Donald Trump, vem tomando decisões aí que tá deixando o Lula bem desesperado. E o Lula mandou um recado, não se meta nas eleições do Brasil. O Lula tá muito preocupado, gente. O Lula ligou o modo desespero com a possibilidade de Donald Trump interferir nas eleições do Brasil em favor de Flávio Bolsonaro. Porque o Lula sabe, se o Trump bater o martelo e declarar apoio pro Flávio Bolsonaro, é melhor o Lula pegar a faixa e já colocar na cabeça do Flávio Bolsonaro. Economiza muito dinheiro do povo brasileiro. Tem mais, gente. Tem agora nova decisão que o ministro Alexandre de Moraes acabou de tomar sobre Jair Messias Bolsonaro. Tem notícia boa e tem notícia ruim. Eu vou explicar para vocês. Moraes autoriza, ou seja, o Moraes autorizou o Bolsonaro a ir ao dentista. Meu Deus, gente, eu fico pensando. Parece um filho pedindo autorização pro papai. Meu Deus do céu, que ponto chegamos. É surreal isso aqui, gente. Eu fico tão indignada. Que ponto que chegou toda essa situação com o Bolsonaro. Sério, gente. É um sentimento de revolta. Vocês têm um sentimento de revolta? Você vê o Bolsonaro, meu Deus do céu, que não tem escândalo de corrupção,
que não roubou, pelo amor de Deus, gente, sendo julgado por Moraes, aquele lá dos 129 milhões, das conversas com Vocaro, com o ex-presidente do BRB, né? Meu Deus, é o poste mijando no cachorro. Pois bem, então Moraes autorizou, não pode ir ao dentista, porém, não vai ser na dentista que você quer. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro a deixar a prisão domiciliar temporariamente para ser levado ao dentista. O pedido foi feito pela defesa na última sexta-feira. Moraes atendeu a solicitação da defesa, mas com ressalvas. No pedido encaminhado na semana passada, a defesa indicou Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, nora do ex-presidente e mulher de Flávio Bolsonaro, que é dentista, né, para realizar o atendimento. Mas Moraes não autorizou que ele realizasse a consulta. Então, Moraes não autorizou que o Bolsonaro fosse atendido pela sua nora, que é esposa do Flávio Bolsonaro. Quem sabe até futura, né, primeira-dama do Brasil. O ministro Moraes sugeriu como possibilidade de atendimento o Centro Médico da Polícia Militar do DF. Apesar da sugestão, Moraes estabeleceu que os detalhes do atendimento, como data e horário, deverão ser combinados entre a defesa de Bolsonaro e o tenente-coronel Anderson Nascimento Lopes, né, subdiretor do Núcleo de Custódia da Polícia Militar do Distrito Federal. Então tá aí. Ele autorizou, porém, não, mas que ele não seja atendido pela nora, esposa de Flávio Bolsonaro. Por que será que o Moraes não autorizou ele ser atendido pela esposa do Flávio Bolsonaro? Será que o Moraes ficou com medo de alguma coisa? É surreal, gente. É um sentimento de revolta nisso aqui. Vocês não têm noção. Noção.